Shalom, shalom, paz e prosperidade para vocês, meus amigos, meus companheiros. Louvado seja Deus e vamos que vamos, é Deus conosco, é Deus em nós, é Deus agindo por nós e através de nossas vidas. Pois o propósito de Deus é que mortifiquemos a nossa carne e sejamos vivificados pelo Espírito de Deus. E o Espírito de Deus está pronto para te encorajar no dia de hoje, porque o Espírito de Deus, ele visa as coisas espirituais, para adorarmos ao Senhor de todo o nosso coração e de todo o nosso sentimento. Precisamos estar vivificados pelo Espírito, pois é o Espírito de Deus que nos convence do pecado e da justiça. E vamos que vamos, mais uma oportunidade de estarmos unidos nesse mesmo sentimento, nesse mesmo foco. E eu quero te convidar, você aí, meu amigo das redes sociais, você que está ligadinho comigo no Facebook, no YouTube, vamos juntos nesse propósito, porque Deus tem coisas grandes e firmes para realizar em nossas vidas. E vamos chamar a presença do Senhor com adoração, como de costume. E vamos que vamos. Nos reunimos aqui para te adorar. Nos reunimos aqui para te exaltar. O grande aqui és tu, o grande El Shaddai. Nos reunimos, Senhor. Nos reunimos aqui para te adorar. Nos reunimos aqui para te exaltar. O grande aqui és tu, o grande El Shaddai. Nós te adoramos, Deus, para te adorar, Senhor, para te exaltar, Senhor. Nos reunimos aqui para te adorar. Nós estamos nesse âmbito, meu Pai, virtual, mas estamos aqui no sentido de adorar. Seja bem-vindo, Yeshua. Seja bem-vindo, Abba Pai. Seja bem-vindo, Espírito de Deus, neste lugar, aí na casa do teu filho, no trabalho, aqui neste lugar, Espírito de Deus. Seja bem-vindo, Yeshua. Seja bem-vindo, Abba Pai. Seja bem-vindo, Espírito de Deus, neste lugar. Vem, Senhor, endireitar os nossos corações, vivificar o nosso espírito, criar um coração puro, renovar em nós um espírito reto. Vem endireitar, Senhor. Vem endireitar, Senhor. Vem endireitar os nossos corações, é o teu altar. Glória a Deus, o nosso coração é o altar do Espírito de Deus. E o Senhor, ele diz que nós não ficaríamos órfãos, pois ele ia preparar lugar, mas ele não nos deixaria solitários, desamparados, pois ele enviaria o seu Espírito para estar conosco, nos direcionando, nos auxiliando, o Espírito de Deus. Aleluia! Eu quero trazer aqui uma pequena reflexão para os nossos corações, onde o Senhor levanta Ezequiel para profetizar num vale de ossos secos. E o nosso Deus, às vezes, ele nos leva
ele nos leva em uma circunstância que é necessário estarmos em espírito para observarmos, para discernirmos a voz do Senhor. E tem situações que o Senhor nos leva, não é para nos matar, não é para nos paralisar, mas é para nós termos visão nele, para usarmos a voz profética que ele libera ao nosso favor. E nós precisamos mortificar a nossa carne para sermos vivificados pelo Espírito de Deus. Aleluia, o Senhor leva Ezequiel trazendo esta simbologia de um vale de ossos secos. O Senhor leva Ezequiel a um vale cheio de ossos secos. O Senhor pergunta para Ezequiel se aqueles ossos poderiam voltar a viver. Aqueles ossos era a casa de Israel e de Judá, que estava sem esperança, estava exilado. Louvado seja Deus. E Deus leva Ezequiel em visão, porque o nosso Deus, ele também nos revela coisas profundas e firmes quando nós estamos em espírito de adoração, em espírito de perseverança, quando nós somos vivificados nele. E Ezequiel, como profeta de Deus, ele estava tendo uma visão de um vale de ossos sequíssimos. Louvado seja Deus. O Senhor pergunta a Ezequiel se aqueles ossos podem voltar a viver. O Senhor faz um rebuliço santo, aleluia, dando ordem para Ezequiel profetizar. E a Bíblia vai nos falar, está lá, aleluia, em Ezequiel 37, de 1 ao 10, onde o Senhor traz essa visão simbólica de uma restauração de um povo, de uma nação. Aleluia! E o Espírito de Deus está nos levantando neste dia para nós sermos mortificados. Aleluia! Os membros do nosso corpo, a nossa carnalidade, para nós vivermos uma vida de modificação nele, para vivermos uma vida de vivificação, uma vida, aleluia, de intimidade profunda. Aleluia, louvado seja Deus. Ezequiel 37, ao meditar nesta palavra, me chamou muita atenção a visão de um vale de ossos secos. E veio sobre mim a mão do Senhor, e o Senhor me levou em espírito e me pôs no meio de um vale que estava cheio de ossos, e me fez andar ao redor deles, e eis que eram muito numerosos sobre a face do vale, e estavam sequíssimos. E disse-me: filho do homem, poderão viver esses ossos? E eu disse: Senhor Jeová, tu o sabes. Então me disse: profetiza sobre estes e dize-lhe: ossos secos, ouve a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Jeová a estes ossos: e eis que farei entrar em vós o Espírito, e vivereis, e porei nervos sobre vós, e farei crescer carne sobre vós, e sobre vós estenderei pele, e porei em vós o Espírito, e vivereis, e sabereis que eu sou o Senhor. Então profetizei como me deram ordem, e houve um grande ruído enquanto eu profetizava, e eis que se fez um reboliço, e os ossos se juntaram, cada osso ao seu osso,
E olhei, e eis que vieram nervos sobre eles, e cresceu carne, e estendeu-se pele sobre eles, por cima, mas não havia neles espírito. E ele me disse: profetiza ao espírito, profetiza, ó filho do homem, e diz ao espírito: assim diz o Senhor Jeová, vem dos quatro ventos o espírito e sopra sobre estes mortos para que vivam. E profetizei como ele me deu ordem. Então o espírito entrou neles e viveram e puseram em pé e um exército grande em um extremo. Aleluia. Deus, ele está me levantando e te levantando no dia de hoje para estar de pé. Aleluia. Disponível para que o Espírito de Deus vivifique-o. Aleluia. E quando eu comecei a estudar esta palavra, eu perguntei ao Senhor: Senhor, por que o Senhor profetizou sobre o Espírito? E ele disse para mim: filha, é através do Espírito que vocês são convencidos. Aleluia. É o Espírito de Deus que nos convence do pecado e da justiça. É o Espírito de Deus que nos leva a um espírito de adoração. É o Espírito de Deus que nos vivifica para vivermos uma vida de santidade. É o Espírito de Deus que nos guia para gerarmos o fruto do Espírito, porque a carne, ela deseja as coisas terrenas, mas o Espírito, ele é focado nas coisas espirituais. Aleluia. Porque pelo Espírito vocês são vivificados. Pelo Espírito vocês são convencidos do pecado e da justiça. Pelo Espírito vocês discernem que são os meus filhos. Aleluia. A visão que o profeta Ezequiel, aleluia, levou naquele vale de ossos secos. Aleluia. O Espírito de Deus revelou que aquela nação estava, aleluia, aparentemente vivo, mas o seu espírito, a sua fidelidade com Deus estava morta, estava sequíssimo, sem esperança, sem ânimo, sem alegria da salvação, sem alegria da esperança em Cristo, sem a esperança de que o Senhor tiraria eles daquele cativo. Romanos 8,16, o Senhor nos diz, aleluia, louvado seja Deus, que o Espírito do Senhor, ele testifica se nós somos filhos de Deus. Aleluia, louvado seja Deus. E ele quer entrar no teu coração e fazer morada. O Espírito de Deus entra naqueles ossos e levanta um exército forte, animado, corajoso, vivificado, aleluia, para a glória de Deus. Quem está em Cristo não se embaraça. Quem está em Cristo é guiado pelo Espírito de Deus. Louvado seja Deus. 2 Timóteo 2, 3 e 4 nos diz: sofre, pois, comigo as aflições como um bom soldado de Cristo. Ninguém se milita, se embaraça com os negócios desta vida, a fim de agradar aquele que alistou para a guerra, pelo que são os meus adoradores, aleluia, em espírito e verdade. Eu e você precisa ser guiado, aleluia, para sermos adoradores de Deus, para vivermos uma vida de compromisso com Deus. Não podemos estar embaraçados com as coisas desta vida que perece. Aleluia. Colossenses 3 nos diz que nossos pensamentos precisam estar voltados para as coisas de cima, para as coisas, aleluia, vidoura, que é a nossa morada eterna com Deus. Quando nós somos guiados pelo Espírito, nós geramos o fruto do Espírito.
Não há condenação para os que estão em Cristo Jesus. Pois todos que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus, porque não recebeste o espírito de escravidão, para viverdes outrora aterrorizados, mas recebeste o espírito de adoção, baseado no qual chamamos Abba Pai. Nós não recebemos um espírito covarde que volta, aleluia, a negar a existência de Deus, a vacilar na fé, mas nós recebemos um espírito que é, aleluia, adorador, que é observador da palavra de Deus, que vive a palavra de Deus, que é direcionado pela palavra do Senhor, aleluia, que guarda a palavra no coração para não pecar contra Deus. O salmista no Salmo 119, versículo 11, ele diz: guardei a tua palavra no meu coração para eu não pecar contra ti. Aleluia. Pois todos que são guiados pelo Espírito são considerados filhos de Deus, porque ele é direcionado pelo novo nascimento. Aleluia. Pois todos que são guiados pelo Espírito não se embaraça, aleluia, com o pecado, não é escravizado, porque ele é vivificado, ele não tem mais prazer em fazer a sua vontade, mas tem prazer em agradar a Deus, porque ele se aproxima de Deus, como nos diz Hebreu, crendo que ele existe e que ele é galardoador de todo aquele que o busca, de todo aquele que vai até a ele, como Abba Pai, como amigo, como conselheiro. Aleluia! E nós clamamos esse Abba Pai, que é maravilhoso, que faz coisas grandes. Nós não podemos mais viver aterrorizados, perturbados, inquietos, angustiados, porque somos filhos de Deus, herdeiros de Cristo Jesus. O fruto do Espírito é o amor, a alegria, a paz, a paciência, a longanimidade, a fidelidade, a bondade, a mansidão, o domínio próprio. E o Senhor quer que geremos esses frutos. O Senhor quer que nós geremos o fruto do Espírito. O amor é a base. E assim nós vamos, aleluia, gerando a bondade, a fidelidade, o respeito, aleluia, a mansidão, o domínio próprio. Mas os que são guiados pelo Espírito não estás debaixo da lei, porque as obras da carne são manifestas, as quais são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçarias, inimizades, porfias, emulações, iras, pelejas, dissensões, heresias, invejas, homicídios, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas. Nós temos que ter cuidado para nós não vivermos nessas práticas pecaminosas, escravos do pecado, mas que possamos ser vivificados em Deus. Aleluia! E nós precisamos expressar na nossa prática aquilo que o Senhor tem nos revelado, aquilo que o Senhor tem, aleluia, falado conosco. O Espírito de Deus, ele está, aleluia, à procura desse verdadeiro adorador que adora ele em espírito e em verdade. Diz João 24, o próprio Jesus falando com aquela mulher samaritana, que ele está à procura desse verdadeiro que adora ele em espírito e em verdade, com um novo nascimento, que mortifica a carne e deixa que o Espírito faça reviver, aleluia, o caráter, o pensamento, as atitudes do modelo de Cristo em nós. E eu perguntei para o Senhor, por que, Senhor? O Senhor
mandou que Ezequiel profetizasse ao Espírito. E ele disse para mim: porque o Espírito é meu, sou eu que dou vida, sou eu que tiro vida, todo o controle está em minhas mãos. Eu faço todas as coisas, eu formo a luz e crio as trevas, eu faço a paz e crio o mal, eu, o Senhor, faço todas as coisas. O Espírito de Deus é que nos convence do pecado e da justiça. Quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado, porque os homens não creram em mim. Da justiça, porque vou para o Pai e vocês não me verão mais. Do juízo, porque o príncipe deste mundo já está condenado. João 16, de 8 a 11. Então é o Espírito de Deus que convence os nossos sentimentos, a nossa mentalidade. E nós precisamos ter mentes vivificadas pelo Espírito de Deus, que é o novo nascimento. Ninguém pode ir ao Pai se não for por Jesus. É Jesus que nos dá um Espírito, aleluia, que nos auxilia, que nos ensina, aleluia. É o Espírito de Deus que nos encoraja a sair da carnalidade e viver Cristo na nossa prática. O apóstolo Tiago diz que não basta sermos simplesmente ouvintes, mas praticantes da palavra de Deus. O próprio Espírito confirma o nosso espírito se somos filhos de Deus. Se somos filhos, somos também herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo. Se Ele, aleluia, nos deu um Espírito, o nosso Consolador, nós também sofremos com Cristo para sermos fiel a Ele, para vivermos em respeito pela sua onisciência, a sua onipresença, a sua onipotência. Pelo Espírito de Deus somos adoradores, pois é o Espírito de Deus que nos leva a adorar. É o Espírito de Deus que nos faz, aleluia, receber esta verdade que nos traz libertação. É o Espírito de Deus que nos traz transformação. Se o Espírito de Deus não nos transformar, nada mais pode nos transformar. E essa transformação vem quando nós ouvimos a palavra de Deus e recebemos esta palavra. Lâmpada para os nossos pés é a palavra de Deus e luz para o nosso caminho. A verdade nos traz libertação, nos traz liberdade para sermos vivificados em Cristo Jesus, pois nós fazemos parte da videira verdadeira. Aleluia! E esta é a palavra que Deus ministrou no meu coração, no teu coração. Senhor, eu quero te pedir, vivifica-nos, restaura-nos na tua presença, renova as nossas forças em tua presença, e eu passo todas essas pessoas ao teu cuidado, Senhor. Vivifica os nossos corações para profetizarmos na tua presença, no nome de Jesus. Amém. Beijo no coração, um abraço carinhoso, fique com Deus e até mais.